torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Vamos aí para mais um vídeo sobre o Vasco da Gama. Dessa vez o Vasco enfrentou o Grêmio em São Januário e empatou em 1 a 1 no dia de hoje, sábado, dia 19 de julho. O Vasco da Gama, mais uma vez, ele conta com os trapalhões no seu time. Então, uma jogada onde há um erro, né, não teve grandes dificuldades ali. É uma grande dificuldade técnica dos jogadores do Vasco da Gama, em que eles perdem a bola, né, e uma troca ali entre Tietê e Paulinho, se não me engano. Vai ser que Paulinho perde a bola e em seguida o João Vitor ele escorrega no lance e mais uma vez cede o lance do gol que resulta contra o Vasco da Gama. Então, na falta que o João Vitor cometeu, após a cobrança de falta, o lance é invertido, há um outro cruzamento e o jogador do Grêmio livre consegue marcar o gol que decreta o empate entre Vasco e Grêmio. O Vasco foi superior na partida, o Vasco jogou mais do que o Grêmio, o Vasco pressionou o Grêmio, porém o Vasco não consegue ser efetivo, né? Então o gol do Vasco foi feito pelo Lucas Freitas, numa jogada ali que sobra para ele consegue dominar e chutar para o gol, porém Verratti não conseguiu ser efetivo, perdeu um gol claro ali que vai na trave no primeiro tempo, e também não consegue ser efetivo nas outras jogadas, reclama muito de pênalti, vai para o desespero mesmo, não consegue ser efetivo em campo, né? O Vasco da Gama, ele depois que voltou dessas férias do Mundial de Clubes, ele não consegue minimamente jogar o que jogou contra o São Paulo, ele não consegue desempenhar um bom futebol, ele é um futebol que, apesar de ter certo volume em algumas ocasiões, ele não consegue ser efetivo. E a gente tem que começar a cobrar o Fernando Diniz pelas suas substituições. Mais uma vez ele mexeu errado no time. Mais uma vez o Vasco tem mudanças incoerentes. Então o Fernando Diniz ele tira o David, que estava cansado, estava com câimbras. Até aí tudo bem. Só que, ao meu ver, né, é um momento em que o Vasco estava ganhando de 1 a 0. É um momento em que o Vasco exercia controle sobre o Grêmio, exercia pressão sobre o Grêmio e teria o contra-ataque a seu favor. Então, ao invés de ele colocar um jogador de ataque, ele coloca o Matheus Cocão, que aí pressiona o Vasco, chamando o Grêmio contra o Vasco, né, no campo do Vasco da Gama. Ao meu ver, ele tinha que ter colocado, nem que seja um meia, mas um jogador que exercesse ali uma função, fazer uma pressão na frente. Então, aí nesse momento, talvez, realmente valesse a pena o Alex Teixeira. Tem tantos momentos que ele coloca o Alex, nesse momento que ele deveria ter colocado, ele não coloca. Ele poderia ter colocado... Se ele quer colocar um homem de meio de campo para ter um controle de bola, seria o ideal o Jair, já que ele impediu que o Jair saísse do Vasco, né? O Jair ganha 900 mil no Vasco da Gama, ele impediu que o Jair saísse do Vasco, ele queria utilizar o Jair, queria contar com o Jair. E ele não coloca esse jogador. Ele poderia ter colocado o Estrela, ele não coloca o Estrela, né? Então, assim, ele poderia ter colocado até mesmo o Paulinho, né? Que é um jogador mais dinâmico e que conseguiria, com fôlego ali, ter uma forma de pressionar o Grêmio, mas não, ele colocou o Matheus Cocão e chamou o Grêmio para a área dele, né? E foi, após o empate, aquele desespero, aquele show de bolas cruzadas na área, em que o Vasco não conseguiu fazer o gol e cedeu esse empate ao Grêmio, um resultado que é um empate com gols de derrota, porque o Vasco deixa de pontuar em casa, é um concorrente direto no campeonato pro Vasco da Gama, então o Vasco vai disputar com o Grêmio essa questão de pontos e de posição na tabela. E o Vasco cede, sabendo que um resultado na arena do Grêmio sempre é muito difícil para o Vasco. O Vasco, não sei a última vez que o Vasco ganhou do Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Então é mais um resultado negativo para o Vasco da Gama, mais um resultado negativo para o Fernando Diniz, mais uma mudança péssima do Fernando Diniz. E agora ele pode ser cobrado. Ele tem que ser cobrado a partir de agora. Passou o prazo, né, que a gente tinha dado para ele, né? O cara está chegando, o cara tem que treinar. Ele teve tempo de treinar, são 2 derrotas e um empate nessa volta do Copa do Mundo, né? E uma derrota vexatória, como foi o Independente Del Valle. A derrota para o Botafogo ela foi muito ruim pela forma como o Botafogo desempenhou o futebol e o Vasco não, mas contra o Independente Del Valle foi humilhante. Então o Fernando Diniz já recolhe uma humilhação, né, pelo Vasco da Gama e cede um empate, onde a vitória era basicamente garantido. O Vasco está jogando muito mais do que o Grêmio. Mesmo após levar o gol, o Vasco é melhor do que o Grêmio e ele consegue ceder esse empate à equipe gaúcha. Então, nós temos um desafio que vai ser basicamente um jogo treino, né?
é apenas um jogo para o Vasco não ser humilhado novamente, que é contra o Independente Del Valle. O Vasco não vai reverter esse resultado. Ele não conseguiu ganhar do Grêmio, não vai conseguir ganhar do Independente Del Valle, que é uma equipe muito mais competitiva do que o Grêmio, é uma equipe muito mais entrosada do que o Grêmio. Mesmo jogando nos domínios de São Januário, o Vasco não tem possibilidade de um resultado positivo contra o Independente Del Valle. Eu não acredito nisso. Então a gente vai para um resultado apenas para cumprir, né, a tabela do jogo. Esperamos que seja pelo menos um resultado digno, né, mesmo se perder que seja por um placar mínimo. E mais uma pedreira no Campeonato Brasileiro. Domingo o Vasco enfrenta a equipe do Internacional lá no Beira-Rio, que é outro adversário muito difícil. O Vasco também há muito tempo, o retrospecto do Vasco é negativo no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, apesar de ter uma vitória ou outra, mas em geral o Vasco perde no Rio Grande do Sul. Então é mais uma equipe ajeitada, uma equipe que vai ser difícil o Vasco ganhar, não só pelo seu histórico, mas pela forma como vem jogando. O Vasco cede gols muito facilmente ao seu adversário. O adversário consegue chegar na meta do Vasco muito facilmente. Por exemplo, hoje o Vasco com controle sobre o Grêmio, o Vasco cedeu 3 ataques ao Grêmio, que foram os mais perigosos do primeiro tempo, pelo menos até a metade do primeiro tempo. Depois o Verratti consegue colocar uma bola na trave e é o lance do gol anulado. É um jogo que não traz confiança ao torcedor do Vasco. Esse jogo contra o Grêmio é mais um resultado negativo na conta do Fernando Diniz, e dessa vez realmente a culpa é dele, tá? Ele chamou o Grêmio para o seu campo ao colocar o Matheus Cocão e não colocar um jogador de ataque para substituir o David, que vinha fazendo uma ótima partida, vinha pressionando o Grêmio, mas uma mexida errada foi fatal, e depois no final do jogo ele resolve botar o Lloyd Augusto, que ele nada é a mesma coisa, a gente já sabe. Então a efetividade do Lloyd Augusto basicamente nula. E o Vasco da Gama sai com um empate, né, podendo sair com a derrota, né, um lance ali que tem do Grêmio no finalzinho da partida, o jogador coloca a bola na travessão, quase que o Vasco leva a virada e perde em seus domínios. Então mais um jogo péssimo do Vasco da Gama em seu aspecto geral. O Fernando Diniz com certeza na coletiva vai falar que jogou bem, que o time foi superior, que o time exerceu a posse de bola, que exerceu o domínio. De fato, é verdade. Mas o Vasco sem efetividade, ter posse de bola não adianta nada. A posse de bola ela é para aumentar as suas chances de abrir o placar ou aumentar o placar. O Vasco ele não consegue ser efetivo e aumentar o placar. Então, a posse de bola, no final das contas, não adiantou nada. O Vasco sai com um empate amargo de São Januário. Diz aqui pra mim o que você achou da partida, o que você acha que o Fernando Diniz deve fazer nas mudanças nesse jogo contra o Independente Del Valle terça-feira, e também o que você espera, né, do Vasco e Internacional pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, dia 27. Tá? Eu fico por aqui, um forte abraço, sempre Vasco.